boa noite. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 40, a partir do versículo 12. Amém? Diz assim: a majestade do Senhor. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e o pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, e as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontarei com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não tem-vos sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já secaram. Como um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que lhe eu seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair os seus exércitos de estrelas, todas bem contadas, as quais eles a chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis? Não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Eu queria ler com vocês novamente o versículo 18 e o versículo 25. Com quem comparareis a Deus? E o 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Amém? Glória a Deus. Durante esse mês de julho, irmãos, eu quero falar com vocês a respeito de quem é Deus? Se é que nós conseguimos responder essa pergunta. Porque eu acho que essa pergunta não tem resposta que se compare com quem realmente Deus é.
Mas enquanto eu preparava essa passagem, eu fiz uma pesquisa sobre o que os filósofos, pessoas que têm influência na nossa vida, na nossa não, porque filósofos não influenciam a nossa vida, mas o que os filósofos falam a respeito de quem é Deus. Eu não vou falar o nome deles, mas eu vou dizer só o que eles falam a respeito de Deus. Uns dizem que Deus está morto, outros dizem que Deus é um homem assim como nós, outros dizem que Deus não existe, e outros dizem que Deus é uma ideia e que Deus é uma invenção do homem. Mas e nós, irmãos? O que nós dizemos sobre quem Deus é? Quem Deus é para nós? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, versículo 32. Só a parte B do versículo. Daniel 11, 32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O livro de Jó, irmãos, quando Jó passa por tudo aquilo, e depois Deus restaura a sorte dele, Jó fala assim no versículo 42, capítulo 42, versículo 2. Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmãos, sabe qual que é o nosso maior problema? Nós, cristãos, que servimos a um Deus vivo, é que a gente passa a maior parte do tempo preocupado com o nosso umbigo, do que em conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Então, se alguém vir e perguntar para Deus, para você, quem é Deus, talvez você não saiba responder. Mesmo você vindo à igreja todos os domingos, servindo ao Senhor, tomando culto de ceia, porque nós não nos preocupamos em conhecer a Deus, em descobrir quem é o Deus que nós servimos. No versículo 18 que nós lemos aqui, o profeta Isaías faz essa pergunta: com quem comparareis a Deus? E no versículo 25, Deus faz essa pergunta: a quem vocês me comparam? Com quem vocês me comparam? Quem é Deus, irmãos? Quem é esse Deus incomparável que nós servimos? Aquele que criou os céus e a terra, aquele grande e forte, aquele que sempre existiu, aquele que não tem limite, aquele que sabe todas as coisas, aquele Deus que não é pego de surpresa, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Isaías escreve esse texto aqui, irmãos, fazendo perguntas, e a própria pergunta já é a resposta. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida a palmos? O profeta Isaías descreve um Deus incomparável nesses versículos. Quem é esse Deus incomparável que nós servimos? Às vezes a gente pode falar: Deus é o meu Salvador, Deus é o meu protetor, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Mas quem é, irmãos, esse Deus incomparável? Eu anotei aqui algumas coisas a que Deus é incomparável, e a primeira delas está no versículo 12. Eu queria ler novamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou as medidas do céu a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e os pesou em os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Agora eu quero ler de novo o versículo 26, Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só se venha a faltar. Irmãos, nós sabemos que quem criou o universo foi o Senhor. Não foi aquilo que nós aprendemos lá na aula de história, de ciências, que houve uma explosão e que tudo foi criado. Nós sabemos que Ele é o Criador de todas as coisas.
Ele quem fez o dia, quem fez a noite, é Ele, o Criador do universo. E se a gente for parar para pensar, irmãos, em relação ao universo, eu até pesquisei, perguntei para a inteligência artificial, porque eu descobri isso essa semana não, esses dias, e eu fiquei encantada. E eu perguntei para a inteligência artificial, qual é o tamanho do universo? Olha a resposta dela. O universo observável. O que é o observável? Só o que os nossos olhos conseguem ver. É a parte do universo que podemos ver. Tem um diâmetro estimado cerca de 93 bilhões de anos-luz. Isso significa que, se viajássemos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por hora, nós levaríamos 93 bilhões de anos para atravessar o universo observável de uma ponta a outra. No entanto, o universo pode ser muito maior do que isso. Esse universo, irmãos, é o nosso Deus que criou. Todos os dias, se a gente assistir o jornal, a gente vê que eles descobriram coisas novas a respeito da ciência. Eles descobriram coisas novas a respeito de cura. E às vezes a gente fica, a nossa geração, eu falo a minha, que cresceu sem internet e fica vendo as coisas que os homens estão descobrindo a respeito do universo, a gente fica chocado. A gente fica chocado quando eles falam sobre os nossos cromossomos, sobre o nosso corpo, sobre tudo aquilo que o nosso corpo produz, como a gente mesmo tem o dom e o poder de curar enfermidades. Quem criou todas essas coisas? Quem, irmãos? O nosso Deus incomparável. Ele que criou todas essas coisas. E em relação ao universo, irmãos, o Senhor é incomparável. O texto diz que existe mais estrelas nos céus do que areias em todas as praias e em todos os desertos do planeta. E o Senhor conhece todas pelo nome. Quem aqui consegue pegar uma colher de areia e contar quantos grãos tem? O Senhor sabe o nome de todas as estrelas. Ele conhece a todas. No Salmo 19, versículo 1, ele fala que os céus declaram a glória de Deus. Irmãos, o nosso Senhor, ele é incomparável em relação à grandeza que é o universo. Mesmo sendo um universo tão grande, o Senhor ainda é maior do que ele. Deus também é incomparável em relação ao conhecimento. Vamos ler o versículo 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Esses dois versículos estão perguntando assim, qual foi a escola que Deus se formou? Qual universidade Deus se formou? Quem foram os seus professores? Quem foram os seus mestres? Quem deu aula para Deus de ciências? Quem ensinou para ele sobre biologia, sobre química? Quem ensinou a Deus sobre geografia, sobre divisão, sobre matemática? Quem foi o professor de Deus? Aonde ele fez pós-graduação, MBA? Quem foi o coach dele? Ele é o dono de todo o conhecimento. Ele é o dono de todo o entendimento. Ele é o dono de tudo aquilo que nós conhecemos, irmãos. Ninguém o ensinou. Ele é a fonte. Tudo vem dele. Tudo é dele. E tudo é para ele. Não existe nada que ele não saiba. Não existe nada que ele não domine. Não existe nada que ele não conheça, porque tudo vem dele. Ele é a fonte de todo o conhecimento. O Deus que nós servimos, irmãos, é incomparável em relação às nações.
Vamos ler o versículo 15 a 18. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a ele? Irmãos, o que são as nações perto do Senhor? Por mais forte que ela seja em armamento, em poder, em fogo, em riqueza, em dinheiro, em bens naturais, o que são as nações perto do Senhor? Por mais que as nações se considerem grandes, olha o que o profeta Isaías diz, elas são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Irmãos, o que é um pingo que cai de um balde? Mata a sede de alguém? Apaga um incêndio? Rega uma lavoura? As nações são como para ele um pó na balança. O que um pó muda numa balança? Às vezes a gente olha o jornal e vê tudo o que está acontecendo. E como eu tenho certeza que você se desespera. Você se preocupa. Você pensa no futuro, você pensa nos seus filhos, você pensa na economia. Mas tudo o que está acontecendo está no domínio dele. Porque as nações não são maiores que o nosso Deus. As nações não têm poderes maior que o nosso Deus. É permissão dele tudo o que está acontecendo. Ele tem o domínio e ele tem o controle de todas as coisas. Porque ele é incomparável em relação a qualquer nação da terra, seja ela qual for, seja ela grande em poder, qual for o poder dela. Ele é incomparável, irmãos. O nosso Deus também é incomparável em relação aos ídolos. Versículo 19. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Irmãos, não existe nada mais insano do que a idolatria. Vamos pensar aqui, nesse tempo aqui. O artesão pega o seu machado, vai na floresta, escolhe a melhor madeira que tem lá, porque ele fala aquela que não oscile, aquela que não vai apodrecer, aquela que não vai envergar, aquela que não vai rachar. Ele escolhe a melhor entre todas. Ele esculpe uma imagem, ele leva para o ourives cobre ela, faz cadeias de prata para ela, fazem um altar para ela e a adoram. Agora eu queria lembrar com vocês aquela passagem lá no início, quando Raquel roubou o ídolo do seu pai Labão. Todo mundo lembra? Ela rouba sua imagem, Labão fica procurando ela. Enquanto eu lia esse versículo, depois nós vamos ler o Salmo 115 também, que fala sobre isso. Eu me lembrei dessa passagem sobre Raquel e Labão. Irmãos, um ídolo que pode ser roubado, carregado, levado, ele não tem poder nenhum para nos salvar. Porque ele não pode salvar ele mesmo de ser roubado. Raquel roubou o ídolo do seu pai. Aquela imagem, ela não teve poder nenhum de se salvar. Quanto mais a nós mesmos. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 115, versículo 2. Por quem diriam as nações aonde está o Deus deles?
No céu está o Deus que tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos dele, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles, o que os fazem e quanto neles confiam. O nosso Deus, irmãos, é incomparavelmente maior do que qualquer ídolo feito por mãos de homens. E quando eu falo de ídolos, ídolo é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor no teu coração. Eu não adoro imagem, eu não adoro santo, eu não adoro nada disso, eu não adoro escultura, nada disso. Mas eu adoro o dinheiro, eu adoro o meu carro, eu adoro a bebida, eu adoro a prostituição, eu adoro os vícios, eu adoro tudo aquilo que me tira da presença do Senhor. Então isso é um ídolo na sua vida. E o nosso Deus precisa ser maior do que isso, porque Ele é incomparavelmente maior do que qualquer outra coisa que tenta se colocar no lugar que é dele. Irmãos, preste atenção a quem você tem adorado. Preste atenção a quem você tem dedicado o seu tempo, a quem você tem aberto o seu coração, a quem tem tomado o lugar que é somente do Senhor. Deus também é incomparável em relação aos príncipes da terra. Versículo 22 e 23. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como uma cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Vamos pensar nos príncipes da terra, irmãos. Faraó do Egito, Senaqueribe da Síria, Nabucodonosor. Agora vamos pensar no nosso tempo aqui. Cadê? O Hitler, os grandes presidentes dos Estados Unidos, Nelson Mandela, Gandhi. Onde estão esses homens? Porque eles já foram muito grandes, não foram? Todos já ouviram falar neles. Todos. Aonde eles estão? O que eles se tornaram? E aonde que está o nosso Deus? Assentado no seu trono, nas redondezas da terra. Assentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos, incomparável. Ele olha para nós do nosso trono, do seu trono, e nos vê como gafanhotos. Ele olha para nós e nos vê como pó. Ele olha para os príncipes da terra, que são como uma fumaça, que ora está e outra hora não mais. São como plantas com raízes superficiais, que ao mesmo tempo que está ali, ela é arrancada e lançada ao fogo. Os homens são isso, irmãos. Os homens são como orvalho. Hoje o nosso carro amanheceu cheio de orvalho. E no primeiro sol forte que saiu, já não tinha mais. E Deus, aonde Ele está? Deus é destrutível? Deus tem fim? Deus é como a fumaça, que quando vem o vento ela vai embora? Como um graveto que pega fogo e daqui a pouco se apaga e vira pó? O nosso Deus, irmãos, está assentado sobre a redondeza da terra, reinando, governando, administrando, nos guardando. Esse é o Deus incomparável em relação aos príncipes da terra. Irmãos, esse texto de Isaías 40, ele foi escrito pelo profeta Isaías, porque esse povo aqui precisava de consolo, de palavras de esperança, porque eles estavam
cativos na Babilônia. Eles reclamavam, eles falavam: cadê Deus? Aonde que está o Senhor? Não havia neles esperança, não havia neles forças. Esse povo precisava ser lembrado, relembrado de quem era o Deus que eles serviam. Olha comigo no versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. É o povo dizendo: Deus não me vê, meu caminho está encoberto, Deus não está me vendo. Ele não está vendo o caminho que eu estou trilhando. Os olhos deles estão fechados para nós. Na parte B do versículo ele fala: o meu direito passa despercebido. Eles estão dizendo: Deus é injusto. Deus não está vendo o que nós estamos passando e não está dando para a gente o que é nosso direito. O direito da liberdade, o direito da vida. Nós estamos cativos e Deus não está ligando. Deus não está olhando, Deus não está vendo o que nós estamos sofrendo. Deus não está vendo os nossos filhos morrerem aqui no cativeiro da Babilônia. Deus não está vendo as nossas feridas. E o profeta Isaías relembra para eles quem é Deus. Quem é esse Deus incomparável? E o Senhor responde para eles no versículo 28. Não sabeis, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar os seus entendimentos? Irmãos, Deus está falando assim para eles: quem vocês pensam que são para querer esquadrinhar o que eu estou pensando? Irmãos, como eu falei aqui no começo, a gente perde tanto tempo com tantas outras coisas, preocupado com tantas outras coisas, e não se dedica tempo em conhecer quem é Deus. E aí no dia da luta, a gente tem a coragem de falar: Deus, o Senhor não está me vendo? O Senhor está sendo injusto comigo. O Senhor não está vendo o meu sofrimento. O Senhor não está dando o que eu mereço, aquilo que é meu direito. Irmãos, o nosso Deus é incomparável. Nós jamais, nunca vamos conseguir decifrar os pensamentos dele a nosso respeito. Apesar da Bíblia dizer que os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz e não de mal. Mas como que nós, não conhecendo o Deus que servimos, queremos discutir com ele e dizer que ele é injusto e que os olhos dele estão fechados? Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, irmãos. Nós precisamos saber quem é o Senhor, a quem nós dedicamos o nosso tempo, a quem nós viemos aqui, comemos o corpo e bebemos o sangue dele. Quem é esse Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, que tem as nações na palma da sua mão, que mede os céus com o seu palmo? Quem é esse Deus que olha para a terra e nos vê como gafanhotos? E nós ainda temos coragem de dizer: o Senhor não está me vendo. O Senhor não está me vendo. Olha no versículo 29, o que o Senhor continua dizendo para o povo: faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Deus está dizendo para o povo: eu sei que vocês estão cansados. E não é o cansaço da carne, irmãos, que esse povo estava cansado. Não é aquele cansaço de um dia longo de trabalho, que a gente chega em casa, toma um Dorflex, um Torcilax, e tem uma boa noite de sono e acorda renovado. Não é desse cansaço que o Senhor está falando. O Senhor está falando do cansaço da alma. O Senhor está falando do cansaço, da fadiga espiritual.
O Senhor está falando do cansaço de carregar tudo nas costas, do cansaço de não aguentar mais viver, porque esse povo não aguentava mais viver, porque eles viviam no cativeiro. E o Senhor fala para eles: eu faço forte o que está cansado, e eu multiplico as forças de quem não tem nenhum vigor. Irmãos, agora nós já ouvimos sobre esse Deus incomparável. Nós sabemos tudo que Ele é capaz de fazer, todo o domínio e poder que Ele tem. Só que pelo fato da gente não dar valor ao Deus que nós servimos, nós não deixamos Deus ser incomparável no nosso cansaço. Por que a gente não consegue descansar dessa fadiga espiritual? Por que, irmãos, que a gente vive sobrecarregado das coisas que a gente não pode resolver? Porque a gente não deixa Deus cuidar de nós. Porque a gente, mesmo servindo a esse Deus, a gente quer dar conta de tudo. A gente acha que é com a força do nosso braço que a gente vai salvar a nossa família, que a gente vai restaurar o nosso casamento, que a gente vai trazer os nossos filhos para a presença do Senhor, que a gente vai se livrar das dívidas, que a gente vai se livrar dos nossos vícios, que a gente vai trazer saúde para dentro do nosso lar. E isso traz para nós um cansaço espiritual, porque nós não deixamos o Deus incomparável agir nas nossas vidas. Porque a gente pensa que dá conta de tudo. Eu dou conta. Não, eu vou orar mais um pouco porque eu dou conta. Eu só preciso me empenhar um pouco mais. Eu só preciso fazer mais hora extra. Eu só preciso arrumar mais um trabalho. Eu só preciso fazer isso mais esse ano. É só até o final do ano só que eu vou me esforçar. E com isso nós abandonamos o nosso lar. Nós deixamos a nossa família, nós deixamos a nossa casa, nós nos abandonamos, porque nós achamos que nós damos conta de tudo. Quando nós servimos a um Deus incomparável. Quando Ele tem o poder de nos fazer forte, quando nós estamos cansados. Que força é essa, irmãos? Que força é a força do músculo? De ir na academia e levantar peso? Não. É a força de olhar para a situação e declarar as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. É a força de olhar para os nossos filhos nas drogas, perdidos, enfermos e falar: eu vejo Cristo na tua vida. Eu sei que Ele tem planos a teu respeito. É força de olhar para a nossa conta com saldo negativo e declarar prosperidade. É essa força que Ele nos dá. Essa força não vem de nós, irmãos, nós não somos capazes. Nós não temos esse poder. Nós não temos o poder de multiplicar. Nós não temos poder de mudar o pensamento de ninguém. Nós não temos esse poder de salvar ninguém. Mas o nosso Deus, o Deus incomparável tem. E quando nós somos fortes nele, nós enxergamos o que Ele vai fazer. Nós cremos e nós somos fortalecidos e temos a nossa esperança renovada. Leia comigo o versículo 30 e o 31. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Enquanto eu preparava esse versículo, eu falei: Deus, esse está ao contrário. Porque o certo não seria a gente caminhar, depois a gente correr, para depois a gente subir? Quando a gente sobe, irmãos,
Ele renova as nossas forças. E a gente sobe quando? Raramente. A gente sobe. Além dos atletas, em situações esporádicas nós corremos. E ele fala que quando a gente correr, a gente não vai se cansar. Mas caminhar, irmãos, nós caminhamos todo o tempo. Todo o tempo a gente caminha. E ele diz que nós não vamos ficar fadigados. Ele quer cuidar de nós, irmãos, durante a nossa caminhada. Para que não haja mais fadiga em viver. Porque eu sei que tem dias que você quer que Jesus volte. Eu tenho certeza que como eu, você acorda e olha para os problemas e fala assim: Deus, volta hoje, porque eu estou cansada. Eu não aguento mais. Eu tenho olhado ao meu redor e eu só tenho visto luta. Eu estou cansada. E são dias assim, na caminhada. Ele vai segurar na nossa mão e não vai deixar que a gente se fadigue. Que haja prazer na nossa caminhada, irmãos. O Senhor, Ele quer dar alegria para os nossos dias. Para que quando a gente tenha que correr, a gente não se canse. Para que quando a gente tenha que subir, as nossas forças sejam renovadas. Mas para isso, durante a caminhada, a gente não pode estar fadigado. Irmãos, conheça esse Deus incomparável. Para que você não viva cansado, como esse povo aqui, preso, cansado, sem esperança, desesperado, fadigado, pedindo para que tudo aquilo se acabe. Jesus, irmãos, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E Ele quer nos fortalecer, nos fazer forte. O grupo de louvor pode subir. Ele quer caminhar conosco. Ele quer mostrar para nós que mesmo a gente sendo pó, Ele nos chama pelo nome. Mesmo Ele olhando para nós e nos veja como gafanhotos, Ele sabe o que se passa no nosso coração. Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita. Ele sabe, irmãos, o que nós precisamos, o que nós queremos. E a Bíblia fala que bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, Ele tem um futuro de bênção para mim e para você. Mas, contudo, entretanto, nós precisamos conhecê-lo. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer, porque o nosso Deus é infinito. Nós nunca vamos saber tudo dele, mas nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer, porque é disso que nós precisamos para viver, amém? Se coloque de pé. Ele quer renovar as suas forças, irmãos. Ele quer multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele quer renovar as suas forças. Ele quer que você corra e não canse, que você caminhe e não se fadigue. E Ele tem poder para isso. Amém? Mas que Deus que é este que aprisiona o seu povo na Babilônia? E as pessoas precisam clamar por um renovo, por uma salvação. É o Deus do livre-arbítrio. Você escolhe para onde você vai.
eles escolheram adorar imagens de escultura. Eles escolheram adorar artifícios feitos por mãos de homens. Eles escolheram a idolatria. E Deus permitiu que eles fossem para onde aquilo poderia levar. Igreja, eu não acredito que Deus existe, você pode pensar como alguns filósofos, mas comece a obedecer o que está na Bíblia. Comece a orar, comece a buscar, comece a se desviar do mal, comece a pôr em prática o que está escrito naquele livro, que você tem na cabeceira na sua cama, no seu rack, ou guardado em algum ponto do seu guarda-roupa. Comece a ler aquilo e colocar aquilo em prática. E eu quero ser um mico de circo, se a tua vida não vai mudar, se as coisas na sua casa não vão ser transformadas, se oportunidades que você nunca viu e nunca teve, não vão aparecer na tua porta, falando assim, ó, pega, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, pega. Igreja, sabe qual que é o grande erro das pessoas? Querer entender. Tem que entender. Começa a praticar. Sem entender. Começa a fazer sem compreender. E você vai ver o tanto que Deus pode te acrescentar. Não fique atrás de idolatrias, não fique atrás dos seus desejos, das suas vontades, porque elas vão te levar por maus caminhos. Ouça aquilo que o Espírito fala na sua mente, isso é errado, o que você está fazendo é errado, e isso não pode ser feito. Ah, mas eu tenho vontade. As suas vontades, assim como as vontades daquele povo, de ter um ídolo, de ter uma imagem de escultura, levaram eles para um cativeiro. Igreja, depois que o diabo consegue te aprisionar, é difícil libertar, porque daí vai ter choro e vai ter ranger de dentes. Então você tem a escolha de não permitir. Comece a ler, comece a orar, comece a buscar, comece a seguir, comece a participar dos cultos, comece a ter um compromisso com esse Deus, e você vai ver que os filósofos estão errados quando dizem que não existe Deus. Tem um escritor muito conhecido e um escritor muito famoso no Brasil chamado Augusto Cury. Ele foi para Israel e ficou algum tempo lá, eu não sei precisar agora certinho, faz tempo que eu ouvi o testemunho dele, porque ele queria escrever um livro que não existe Deus. E no entanto ele voltou de lá como, igreja? E escreveu um livro sobre Jesus, falando que não tem como não existir Deus. Não tem como não existir um autor e criador de todas essas coisas. E vários cientistas já provaram que no DNA tem as letras de Javé. Eu não lembro agora certinho as letras, o Schubert às vezes é mais curioso para essas coisas, mas acho que é YWH, eu não lembro, não tem vogal, é YWH, é as letras que dá Deus, em hebraico. Os cientistas dizem, a hora que você abre lá o DNA e começa a pesquisar ele, você vê que tem lá as características do nome de Deus gravado em cada célula do nosso corpo. Pastor, mas eu não acredito nisso. Pega a sua Bíblia, comece a ler ela, comece a participar dos cultos, comece a orar, comece a tomar as decisões corretas na sua vida, e eu quero ver se Deus não vai transformar a tua casa, e um dia você vai vir aqui e dar um testemunho e falar, Deus mudou a minha história, e hoje eu creio nele. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos para o nosso lar. Senhor nosso Deus, obrigado Jesus pela tua palavra.